E aí, pessoal, meu nome é Lucas, esse é o quarto episódio do RenewCast, mas o primeiro episódio com alunos. Oi, gente, meu nome é Mariane. E adivinha com quem a gente está aqui hoje? A verdadeira guerreira da educação, professora de português e inglês, treinadora de redações do Enem e tudo e mais um pouco, né? Bastante coisa. Bastante coisa. Professora Dai, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Obrigada, obrigada. E aí, galera, tudo bem? Antes de qualquer coisa, deixa eu mandar uns beijos, senão eu vou esquecer e vão me matar, né? Beijo pra Manu, que senão a Manu vai... Aluna preferida. E pra todos vocês, um beijo pra todo mundo. E é isso, né? Aqui tá a Prodai. Talvez, não sei se com todo esse gabarito que eles falaram, mas tamo aí. Aproveitando que a Prodai mandou um beijo, também quero mandar um beijo pra minha teacher, que é o meu incentivo sempre. Falei pra ela da ideia do podcast, ela me deu um empurrão muito bom. E pro Luca, que tá sempre comigo também, me ajudando, apoiando sempre. E é isso. É isso aí. Vamos lá, Pro? Vamos começar. Bora lá. Vamos começar, né? Pelo começo de tudo. Pelo início. O que fez você se interessar pela carreira de professora? Bom, eu venho de uma família de professores, né? Todos. Minha mãe era professora, o meu pai é professora, a minha madrinha é professora, os meus tios todos são. E eu sou a segunda geração e a única professora da família. Caramba! Eu praticamente nasci dentro da escola. A minha infância inteira eu passei dentro da escola, eu ia com a minha mãe para as escolas e tudo mais. E, de fato, ela foi a minha inspiração. Porque eu via ela dando aula, e na verdade o que eu via não era só as aulas, eu via o movimento que ela fazia na escola, eu via o que ela fazia na vida dos alunos dela, e eu falava, nossa, se a gente quer mudar alguma coisa, é assim que tem que ser. Aí, cresci, tudo, né, perdi minha mãe muito nova, continuei, falei, não quero, vou achar que vou seguir os passos dela, então vão falar que eu tô, né, mas não adianta. Continuei, e gostava muito de ir pra escola, né, eu era daquelas bem... Sabe quando eu falo assim, gente, tá fazendo o que aqui na emenda de feriado? Então eu era aquelas da emenda de feriado, entendeu? Porque eu gostava muito de estar na escola, eu gostava dos eventos da escola, eu achava que a escola era um lugar muito bacana, dava pra promover várias coisas. Decidi prestar o vestibular e fiquei pensando, meu Deus, vou fazer o quê? No terceiro ano do médio, eu fiz o cursinho, né? Eu fiz no Instituto Enfio, que já não existe mais. E lá eu fiquei meio que migrando durante o ano inteiro, porque eu tive um professor de história maravilhoso, o Chiquinho, eu ficava, nossa, é a história que eu quero fazer, meu, esse cara é muito bom, nossa, é maravilhoso ter aula de história com ele. Aí tinha aula com o Tony de biologia, eu falava, não, é biologia, nossa, biologia é sensacional. Aí tive aulas de química com, esqueci o nome, eu não lembro exatamente o nome, o Renatão, e eu ficava assim, não, é química é muito bacana, química é minha cara, eu ficava, é química mesmo. E eu tinha o Eduardo, que era um professor também do cursinho, que ele dava gramática e literatura. E ele falava, assim, com muita propriedade das coisas. Então eu fiquei meio que migrando em história, química, biologia. Eu queria fazer tudo, eu queria dar aula de tudo. E acabei que fui para letras mesmo, né? Fui para língua portuguesa, entrei, fui fazer fundação, fiz 4 anos de faculdade. E aí eu falei, realmente, é dar aula, eu nasci para isso mesmo, para dar aula do que fosse, mas é dar aula mesmo. Eu falei, é a minha vocação, achei Muito meu bom. propósito de vida. Que legal, né? Mas a sua família, Pro, era professores em geral ou era só português, história? Minha mãe é professora de português e inglês, meu pai é professor de educação física, Incrível. minha madrinha também das línguas, meus tios trabalham no Senai, todo mundo da área. É legal que continua, né? O legado de professor. Sim, exatamente. Eu sou muito apaixonada pela educação. Muito bom. E o inglês surgiu da onde, Pro? Surgiu da necessidade. Porque Preciso. não, na verdade o inglês de estudar inglês ou o inglês de dar aulas de inglês? Os dois. Os dois. Os dois. Entrei na faculdade em 2009. Não façam as contas, por favor. Entrei na faculdade em 2009 e fiquei 4 anos lá e falando, eu nunca vou dar aula de inglês. Eu não gosto de inglês. Inglês é muito chato, inglês não sei o quê. Tudo que a gente escuta, o que eu escuto dos meus alunos, escutei durante anos dos meus alunos. É muito difícil, não sei o quê, nananã. Tanto que as minhas piores notas, assim, as minhas médias sempre foram em inglês. Sempre na média, né? 7, 7,5, sempre na média. Aí, 2012, meu último ano de escola, me ofereceram uma sala de aula de inglês. Eu falei, meu Deus. E aí, nesse ano, eu morava com a minha madrinha, né? Ela que me oportunizou a entrar na escola regular. E eu fiquei, madrinha, não vou conseguir. Madrinha, beijo.
Eu falei, madrinha, eu não vou conseguir. Eu não sei inglês. Eu falei pra ela, eu não sei nada. Eu falei, Máximo, olha lá, um verbo to be, nada. Ela falou assim, Dai, vai que você consegue. Você consegue. Você vai dar aula pra criança. Eu falei, piorou. Porque assim, eu sou mãe, mas eu não tenho aquela coisa da criança, tipo, de ficar brincando, de, ai, bonitinho. Nunca foi de mim isso. E aí eu falei, eu não vou conseguir, não vou dar conta. Ela, não, vai, faz o teste e vê o que acontece. Eu falei, tá bom. Aí eu entrei na escola, eu tinha 2 turmas de educação infantil. Eu tinha um G2 e um maternal. E tinha 3 turmas, uma de 9º ano e 2 de ensino médio, 1º e 3º ano. Entrei, tudo, falei, ai, seja o que Deus quiser, né? Entrei, eu tinha 21 anos, meus alunos tinham 17. Então, quando eu entrei, eles achavam que eu era a próxima aluna da lista. E aí, a partir daí, eu fui pesquisando, eu fui estudando, eu fui vendo vídeos e fui procurando canais e tudo mais. Aí eu comecei a entender. Aí a coisa ficou... Aí eu falei, talvez seja legal esse inglês aí, talvez seja muito bacana. Aí eu fui atrás do curso de inglês, fiz o WhatsApp, fui atrás, tudo. E foi igual a gente comentou essa semana, né, que a gente tava conversando na sala. Eu falei, gente, eu sou a prova viva de que é muito possível, no Brasil, você ficar fluente, tipo, em 2 anos. Em 1 ano, dependendo da sua dedicação. Então, eu via inglês todos os dias, porque eu pegava apostila, ia lá, traduzia o texto, grifava palavras que não sabia pronunciar, então eu buscava a pronúncia e tudo mais. E aí eu fui atrás do inglês, tudo, e eu fiquei, deixa eu ver, de 2009 até 2019 dando aula de inglês. Só em inglês. Caramba. Só em inglês. E eu falei, nossa, a vida é uma caixinha de surpresa mesmo, né, gente? Meu Deus do céu. E aí pegou esse amor todo pro inglês. Ou você prefere mais português? Eu gosto das Mais línguas brasil, latinas, né? eu não vou mentir. Mas o que eu acho legal do inglês é que, assim, hoje, né, esse ano eu voltei a dar aula de inglês, e eu fico, assim, às vezes eu tô na sala de aula e falo assim, como é que escreve tal palavra? Eu falo, lembra de não sei o que do dia a dia? Tipo, como é que escreve pen? Eu falo de pendrive. A gente não usa mais isso, né, mas tem gente que ainda usa. Como é que escreve food? Eu falo de iFood. Aí eles, então eu sei. Então eu consigo fazer esses links com eles. É legal. E eu acho bem bacana É isso. legal. Isso é muito bom. E ainda mais hoje, né? O inglês é muito... É um requerimento muito alto É o pra básico, tudo, né? É o básico. Essencial, né? Inclusive, uma amiga minha quer desistir do inglês. E eu tô aí tentando não deixar, né? Não desista. Você sabe que a Manu, Não, Manu, provavelmente pelo ela amor de tá Deus. chateada de eu falar Desculpa. o que foi ela, Manuela, desculpa. É outra Mas- Manuela, esquece, é outra Manuela. outra Manuela. Pior que realmente tem uma outra Manuela da minha Wizard que ela sempre quis desistir. É porque o pessoal acha difícil, né? Por ser uma língua nova, mas... Mas eu sou a prova viva também de que você consegue. Se você realmente quer, você consegue. Porque eu não sabia nem o que era Wizard. E aí eu comecei a fazer, eu chorava pra não ir pra aula. Falava, pai, eu não quero, por favor, me tira. E ele falou, não, eu te tiro de tudo, menos do inglês. E hoje em dia vai fazer 7 anos que eu tô no inglês. E hoje em dia é uma das coisas que eu mais amo na minha vida. Se eu pudesse ir todos os dias, eu iria. Mas sabe o que eu percebo do inglês? Que as pessoas, elas têm... Como explicar? Elas têm muito mais vergonha de se testar do que, de fato, a grande dificuldade. O pessoal fala assim, mas criança... Por que criança é mais fácil? Lógico, uma questão neurológica, mas porque eles não têm um pingo de vergonha. Eles não têm vergonha de falar errado, eles não têm vergonha de errar, eles não têm vergonha disso. Então, o que eu fazia? Eu tinha, sei lá, eu vou ensinar vocabulário de lugares para os meus alunos. Aí eu ia lá, estudava vocabulário, tudo, e eu ficava assim, agora eu vou pra school. Eu comigo dirigindo, ou fazendo alguma coisa, eu ficava, agora eu vou pra school. No domingo eu vou pra church. E depois eu vou passar pela drugstore. E eu ficava assim, quem tava do meu lado, falava, ela é louca, né? Ela é meio doida, essa menina. Mas eu ficava assim, se eu não ficar me repetindo pra mim, eu vou esquecer na hora que eu for dar aula. Certeza. Né? Porque é a repetição. Então, às vezes, eu acho que as pessoas, elas têm muito mais vergonha de se pôr à prova, tipo, de testar. Se a teacher Maíra chegar e falar assim, eu quero que vocês leiam um texto pra mim aqui na frente de diálogo, quem vai ter coragem de levantar a mão da sua sala e falar, eu vou? Na nossa sala ninguém lê, sempre estava pra mim. Entendeu? E às vezes não é que a pessoa, eu não vou saber ler. Realmente, algumas palavras, até em língua portuguesa, tem palavras que nós vemos e falamos, como é que eu leio isso? Né? Então, eu acho que é muito mais a vergonha e a coisa do se pôr à prova mesmo, do tentar, do que a grande dificuldade mesmo da língua e tudo mais. E o medo de errar, né? As pessoas têm muito medo do fracasso. Eu acho que é o Lucas mesmo, às vezes eu sempre dou um empurrãozinho. É. Amigo, tenta, faz. Mas ele tem vergonha. Não, a gente não pode ter medo de O foco errar. agora é acabar com a vergonha. Mas e aí, professora, qual foi, da onde surgiu o amor de querer ensinar o Enem e o vestibular?
Então, o Enem vestibular foi, assim, durante a minha vida de educação, as oportunidades vão surgindo e eu vou vivendo, e eu falo, Vai vamos ver o que abraçando. acontece. Vamos ver o que acontece. Deixa pra dando do futuro sofrer, agora vamos ver o que acontece. Eu estava pandemia, né? E aí eu não lembro quem foi que falou, eu não lembro como que eu fui parar lá. Eu lembro que alguém pediu um currículo meu, e eu fiz um currículo, e mandei o meu currículo pro cursinho que eu trabalho hoje. Aí o dono do cursinho me ligou, falou, gostei muito do seu currículo, vem aqui pra gente conversar. Falei, meu Deus, não vou dar conta. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Aí falei pro meu marido, Fernando, não vou conseguir. Ele falou, vai, tenta. Falei, graças a Deus, coloca as pessoas certas do meu lado. Fui tudo. Ele falou, olha, é assim, é assado, né? Tipo, a gente tá em época de pandemia, situações híbridas, então você vai dar aula com a câmera, o pessoal na sala e tudo mais. Eu falei, tá, mas como assim? O que é o pré-vestibular? Aí ele falou assim, nada mais é... Na verdade, assim, gente, o pré-vestibular nada mais é do que você retomar o que você viu no ensino médio. Qual que é o grande diferencial no pré-vestibular? É o onde você está, é o público que você tem. Né? Só que eu decidi assim, eu falei, não adianta eu ficar só no ensino médio, eu preciso me aprofundar com os meus alunos. Aí eu fui atrás de provas, eu fui atrás para entender o que é a prova do Enem, porque até então eu tinha feito Enem em 2008, né? 64 questões, um dia só, bem tranquilo. Tranquilo. E aí eu vi os meus alunos do terceiro ano, tudo mais antes, mas eu nem me preocupava tanto com isso. Entrei no pré-vestibular, aí eu fui entender o que era a prova, aí fui conversar com professores, e aí fui entender o que era o tal do TRI, fui entender o que a prova de fato pedia, quais eram o que era competência e habilidades e tudo mais, fui entender o que era redação, como que era pedido e tudo mais. Aí eu falei, não, tá, então a gente tem uma fórmula pra gente ir bem no Enem. Não é só o conhecimento, não, existe uma fórmula pra isso. E aí de lá pra cá eu venho tentando trabalhar nisso. E, primeiro, para mostrar a importância. O Enem é importante? Depende do seu plano de vida. Né? Eu acho que tudo a gente tem que deixar muito claro qual é o seu planejamento de vida. E aí eu vou ter que puxar a sardinha para Bianca, os projetos de vida. O que eu quero para minha vida? Né? Então, quando a gente tem as aulas de projeto de vida, não é só para você falar sobre o que eu sinto, eu deixo de sentir. Primeiro, para que servem essas aulas? Para que você se conheça. É um momento de autoconhecimento. É um momento de entender por que o Lucas é muito tímido. Entendeu? Ou então, assim, a timidez... Eu sou uma pessoa tímida. Você consegue acreditar que eu sou uma pessoa tímida? Não. Ninguém consegue acreditar que eu sou uma pessoa tímida. Só que eu sei que dentro da sala de aula, eu não posso ser tímida, porque senão eu não consigo cativar os meus alunos. Entendeu? Mas fora da escola é outra. Não que é outra pessoa, mas é outra persona. Entende? Tipo, a Mari que tá aqui não é a mesma Mari que fica com os pais, que não é a mesma Mari que tá no Wizard e tudo mais, né? Sim. Então, assim, e aí você vai... As aulas de projeto de vida servem pra vocês se conhecerem. Então, quando você vai escrever uma redação, quando a gente como corretor vai corrigir, a gente sabe o estilo de escrita, a gente sabe se você é uma pessoa muito argumentativa, se você é uma pessoa que gosta de muito leitora, se você é a pessoa muito das artes, se você é a pessoa de dados, a gente consegue identificar pelo seu repertório, pela forma com que você escreve, pelos argumentos que você põe, como você estrutura a frase, dá pra gente saber tudo isso. Se você tinha ou não domínio do que você estava escrevendo, se você sabia, se você conseguia se aprofundar, ou se você estava mais, tipo, pisando em ovos com medo de escrever, a gente consegue ver tudo isso. Então, é esse autoconhecimento que eu fico tentando mostrar mais do que, eu vou fazer o Enem, beleza. O Enem são 2 dias. 2 dias de muito tempo concentrado. Será que eu estou preparado fisicamente para isso? Será que eu consigo ficar 4 horas e meia, 5 horas e meia sentado ali, concentrado nas questões? Né? Porque é cansativo. Não existe função mais cansativa no corpo do que pensar. É o que a gente mais queima calorias. Então, tudo isso... quando eu penso assim, preparar o meu aluno para o Enem, não é só questão de conhecimento. É jogar real de... Vamos nos preparar de verdade para isso? Né? Que nem vocês estão tendo simulados agora. Então, é sentar realmente fazer o simulado e ficar lá e brigar com você mesmo. Porque tem horas que você fala, não quero mais, cansei. Não, você vai falar, aí o Lucas vai virar pro Lucas e falar assim, Lucas, você vai conseguir. Entendeu? É a Mari virar pra Mari e falar, não, você vai conseguir. Porque o suporte em volta vocês têm. Muito. Né? Mas tem horas que é você e você, não tem o que fazer. E são situações como essa, entendeu? Que é você e você. Então, o Enem é importante? Muito. Demais. Mas tem que ver se ele tá dentro do seu planejamento. Não tô dizendo que, tipo, não façam o Enem. Não é isso, gente. Tá? Não é isso que eu tô falando. Mas, assim,
pra gente desmistificar esse medo do Enem, né? Porque eu tenho a impressão que vocês veem o Enem, tipo, meu Deus, é um bicho de 7 cabeças, eu não vou conseguir, ele é muito maior que eu. E não, na verdade, essa cultura que a gente tem de que a prova é maior que eu, você tem desde agora, né? E eu falo, não, gente, tipo, é com calma, não tem nada que vai ser, por exemplo, nas provas de vocês, não tem nada que vai ser pedido que não foi dado. Pode ser que não seja com o mesmo vocabulário, mas não foi nada não foi explicado, não vai ser pedido. Então, assim, no Enem é a mesma coisa. Tudo que vocês veem durante o ensino médio é cobrado no Enem. Não tem nada demais naquilo, né? Mas qual que é a principal competência? A leitora. Não tem pra onde correr. Não tem o que fazer. Ah, mas eu não gosto de ler. Tá, mas você precisa saber ler. Gostar é uma coisa, o querer é outra, entendeu? Pro, e qual, acho que o maior, como se diz, desafio nos alunos de hoje que você acha, assim, um problema em relação à leitura, redação? Tipo, Pro, eu não gosto de escrever, não gosto de ler. São muitas. É que assim, né? Eu acho que quando a gente fala de adolescência, muitas questões são bem pertinentes. Eu acho que o imediatismo é uma coisa muito. Hoje é muito mais gritante do que há um tempo atrás. Mas imediatismo é da adolescência, faz parte do processo. Né? Só que eu vejo assim. Como que eu percebo? O que eu vejo hoje? Vocês têm informação, mas não têm conhecimento. Percebe? São coisas diferentes. Do tipo, se eu pegar agora e der um Google em qualquer coisa que eu quiser, jogar no ChatGPT, ele vai me dar a informação. Mas o conhecimento é outra etapa. Eu não sei se eu já apliquei prova na sala de vocês, mas eu gosto de pegar as provas de qualquer outra matéria e fazer a prova. E falo pro professor assim, corrige minha prova. Não sei o que você faz. Eu falo assim, porque eu preciso me testar. Entendeu? Então, eu acho que o que falta não é só questão da juventude, dos adolescentes em si. Mas é assim, se existe um pior lugar que a gente pode ficar, esse lugar chama zona de conforto. Né? Eu queria ficar na minha casa todos os dias com a minha filha no sofá, embaixo do cobertor, assistindo Baby Shark. Nossa, eu ia amar. Só que isso é a minha zona de conforto. Entendeu? Se eu ficasse lá, que é o que vai acontecer em julho, se Deus quiser, é assim, eu não vou conseguir chegar aqui e conversar com vocês sobre as coisas que são pertinentes, eu não vou conseguir sair da minha sala e falar, nossa, hoje eu consegui mudar um aluno, hoje eu consegui fazer tal coisa. Então, eu acho que é essa noção da zona de conforto, entendeu? E a gente adquire isso com o tempo, mas são muitos fatores ali, mas eu acho que a gente precisa começar a diferenciar a coisa do que é informação para o que é conhecimento. Né? São coisas diferentes. E informação, você é testado ali naquela hora. O conhecimento é uma coisa que vai pra vida. E aí você consegue fazer ganchos com outras coisas, entendeu? Meu pai sempre fala isso. A única coisa que ninguém consegue roubar de você é o conhecimento e a sabedoria. Então, tipo assim, conhecimento nunca é demais. Não mesmo. Tudo que tiver ali, você pega e agarra, né? E é uma oportunidade. E assim, o que a gente vive aqui é um pinguinho do mundo. Né? É um pinguinho, assim. E eu tento muito diariamente a mostrar, quando eu peço trabalhos, peço coisas, não é só pra você fazer um trabalho, é pra você falar, nossa, o cara escreveu lá em 1800, isso acontece até hoje. Será que a gente, como ser humano, não mudou nada? Né? Nossa, mas o cara fazia, pensava, nossa, ele pensava na natureza assim, e a gente faz filme até hoje assim. Por que será que as coisas ainda são como são, sabe? Porque amanhã depois vão ter pessoas, acesso a outras pessoas, e eu quero que vocês estejam em qualquer roda de conversa e consigam desenvolver. Entendeu? Que alguém olha e fala assim, é bacana conversar com essa pessoa. Sim, não é sobre, eu não tô falando sobre status, nem nada. É bacana conversar com essa pessoa, sabe? Ela te ouve, ela tá ali, ela quer trocar uma ideia com você, tem coisa legal pra falar com ela. E a pior coisa que tem é você falar com a pessoa e a pessoa não tem... não dá pra te aprofundar. Responder, né? Não aprofunda, né? E você fica, então tá bom, né? Então é aquela isso. diferença do conversar com uma pessoa e ela escutar e te ouvir. A Pro fala muito isso na nossa aula de projeto de vida. Acho que todas as aulas ela sempre fala. E hoje em dia, acho que um dos maiores problemas é isso. Não saber ouvir, né? Tá. Sim. E você já falou, né, professora, que o Enem é muito importante pra gente. Sim. Mas a gente queria saber qual a importância dele mesmo pro mercado de trabalho. Pra quem quer entrar na faculdade,
e seguir na Então, área? hoje ele abre portas, né? O Enem, ele é uma forma de abrir portas. Vou falar quando eu prestei. Quando eu prestei, acho que até uns 5 anos depois, até 2012 mais ou menos, o Enem era tipo 2, 3 pontinhos no seu vestibular. Hoje, o Enem abre portas, tipo, para um ProUni, para um SISU, né? Para as faculdades públicas. Então, ele é a sua porta de entrada, não tem como. Para o mercado de trabalho, não sei se eles chegam a ter acesso à sua, tipo, será que eles vão ter acesso à minha nota do Enem? Não é sobre isso, entendeu? Então, assim, o Enem, ele é o caminho do, de novo, qual que é o seu planejamento? Tipo, sei lá, o Lucas quer fazer faculdade de Tô querendo focar em TI. TI. Onde? Você precisa procurar. Você entendeu? É. É nesse sentido, tipo, e assim, a faculdade que é muito boa para TI, não necessariamente é a mesma que é para... Vai fazer alguma coisa, já sabe o que Não, pretende ainda não fazer? sei. Ainda não sabe. Então, por exemplo, eu quero fazer, sei lá, jornalismo. Meu, vai pra, tipo, vai uma Casper Libero, uma Metodista, vai pra uma USP, pra onde for. Não quer dizer, principalmente as particulares, que é boa pro curso dela, vai ser boa pro seu curso. As federais é outro patamar, né? Porque as cadeiras das federais é uma outra galera que tá lá. Então, assim, de acordo com o seu plano, de acordo com o que você quer, o Enem vai te abrir portas? Com certeza. Não só por uma questão pragmática, não só por uma questão do tipo, o que ele vai me oferecer se eu fizer o Enem, porque você tem que pensar, tipo, em nota de corte, quanto que eu preciso acertar, quanto que eu preciso tirar na redação, tudo isso. Mas é o que te agrega na preparação. Entendeu? O que ele vai te agregar na preparação pro Enem? Como é que isso... Então, é um todo. Não é só a prova em si, 2 dias, entendeu? 2 domingos. É o todo que te acompanha. Por isso que eu falo pra você, gente, que você quer se preparar pro Enem, os 2 domingos é só a pontinha do iceberg. Entendeu? Mas é importante. É como eu falei, de acordo com o seu plano de vida. Quer fazer? Então vamos fazer. Por exemplo, você gosta de futebol? Gosto. Não, você gosta de outro esporte. Eu sou mais do basquete. Do basquete. O melhor de todos? LeBron James. LeBron James. Quantas vezes esse homem treina por dia? Muitas. Quantas vezes por semana? Muitas. Todos os 7 dias. Você tá entendendo? Então, e eu bato na tecla, gente, pra você ser o melhor, o talento, ele é bom, o dom é maravilhoso, mas a dedicação, a disciplina ultrapassa com certeza. Então, eu só vou aprender a ler lendo, eu só vou aprender a escrever escrevendo, eu só vou aprender a interpretar interpretando, não tem pra onde correr. Entendeu? Então é muito mais sobre a preparação do que sobre o dia do jogo mesmo, entendeu? É mais sobre o treino do que sobre o jogo. É aquilo, né? Percebe? A prática leva a excelência. É sobre isso. E pra uma nota boa, tipo assim, considerada boa, 900 pro Enem, o que você acha que a gente tem que fazer mais, assim? Tem algum ponto específico que você precisa focar mais? Aí, Eu acredito no caso que é da bem- redação? É, Redação, relativo, gente. né? Redação é assim, ó. O que é... Primeiro, o que tira o seu 1000? Vamos pensar em 900. O que tira o seu 1000? Normalmente competência 1 e competência 4, que a gente fala que é a parte de língua portuguesa e a parte de coerência do texto. Então, por exemplo, e você deixou de acentuar 2 palavras. Sinto muito, mas seu 1000 não vem. Entendeu? Eu não acentuei 2 palavras e não pus a vírgula certa. É sobre isso. Então, assim, tem tolerâncias. Lógico, você nossa, é impecável, não tem nada. Não, tem tolerâncias. Para todas as competências. Então, assim, o que conta bastante? O repertório. Eu vou falar por mim. Quando eu fui fazer os 2 anos que eu fiz agora o Enem, eu fiz 2024 e 2023. Quando eu fui fazer 2023, eu falei assim, nossa, eu vou lá e vou fazer toda a prova. Cheguei achando que eu ia fazer toda a prova, tá? E vou fazer a redação. Tá, beleza. Marquei com uma amiga minha, eu falei assim, quem me ia ser passa, me pega, já vai estar tudo pronto, perfeito, maravilhoso, tá? E eu tô lá fazendo, fiz a minha parte de linguagens e códigos primeiro. Eu fiquei da 1 às 6 horas da tarde pra fazer linguagens e códigos e a redação. Eu não abri o caderno de humanas. Eu me senti a pessoa mais fracassada da face da Terra. Eu falei, gente... Porque, assim... A gente brinca assim, o técnico não é o jogador. Né? Ele precisa saber dos fundamentos. Sim. Ele precisa saber o que se passa ali. Agora, o jogar é com o cara que tá jogando. Então, eu, como técnica, eu não sabia, tipo... na prova. Eu fiquei muitos anos sem fazer. Então, quando eu cheguei, eu falei, meu Deus. Eu falei, então não é só falar de conhecimento. Ali me caiu de fato a ficha, sabe? É do tipo, como que eu otimizo as coisas. E assim,
A redação do Enem, gente, quando a gente fala assim, é técnica de redação, é técnica de redação. Porque quando você escreve bastante redações, eu garanto pra você que se você escrever pelo menos uma redação por mês, não é nem tipo quinzenal, semanal, é por mês, você não tira menos que 880. Uhum. Por quê? Porque você vai descobrir qual é o seu repertório, qual é o seu melhor repertório sociocultural. Isso conta muito. Então, o que eu mais gosto? Eu gosto de séries? Você pode colocar séries em qualquer coisa. Eu lembro das aulas do Matheus que ele citou alguns filósofos. Eu gostei dessa citação desse filósofo, achei bacana. Isso eu vou levar pra vida. Eu gosto de ouvir músicas, eu gosto de ouvir rap, você pode usar tudo que você quiser. Então, você descobre qual é o seu estilo de repertório sociocultural. Você descobre qual é o seu estilo de escrita. Você é uma pessoa mais direta, que gosta de fazer inversões, que tem domínio para fazer isso. Uhum. Você descobre aonde são as suas dúvidas em língua portuguesa. Eu preciso estudar um pouco melhor sobre acentuação. Eu tenho problema com acentuação. Esqueça onde vai o acento. Eu tenho problema para saber escrever com S, cedilha ou o que for. Você descobre quais são os conectivos que você mais gosta de usar na parte de coesão e coerência. Você descobre, por exemplo, setores da sociedade que talvez você nem sabia que poderia auxiliar para resolver os problemas. Entendeu? Então, como é que eu chego no 900 mais? Técnica de redação. Escrevendo, se conhecendo, sabendo qual é o meu estilo de escrita, do que eu gosto. Que nem eu sou da educação. Qualquer assunto que você me falar, eu vou puxar pra educação. Entendeu? Então, ano passado que falou sobre a valorização da ancestralidade africana. Eu não tive como não falar de novembro. Oh, meu Deus. Da semana de novembro. Não tinha como falar que a gente só fala das pessoas negras, das figuras negras quando eu cheguei em novembro, por conta da consciência negra. Não tinha como eu não falar dos projetos que não acontecem na escola. Não tinha como eu não falar disso. Né? Então, eu vou puxar para este lado, porque eu tenho domínio disso. Sim. Então, o que você domina? Qual é o assunto que você domina? Do que você gosta de falar? E aí você consegue puxar para este lado. Todos os assuntos que a gente trata dentro do Enem, das redações, você consegue encaixar, que a gente chama de eixos temáticos. Né? Os eixos temáticos como se fosse uma linha, um esqueleto. Então, imagina que a coluna cervical de um assunto. Então, o eixo saúde, eu posso falar o quê? De saúde mental, posso falar de saúde do idoso, posso falar de saúde, sei lá, de pessoas neurotípicas, posso falar do que for. Então, e aí eu vou ramificando, entendeu? Então, qual é o meu eixo temático? Sobre o que eu gosto de falar, sobre o que eu gosto de estudar. E aí você consegue ter um bom repertório, você consegue escrever bem, tudo isso. Além do que ler as redações nota 1000. Existe uma coletânea de 34 redações nota 1000, porque a gente tem que partir dos bons exemplos, né? Então, por que essa redação é nota 1000? O que elas têm em comum? Elas têm alguma coisa em comum, não é possível. Elas devem ter alguma coisa. Não tem como. E aí, a partir daí, entendeu? Não tem o que fazer. Gente, não tem segredo. Não tem como você achar que no dia, agora 9, né? 9/16. 9 de novembro, vai baixar em você lá o escriba. A gente tá que aí, isso né? não Nessa vai. A gente tá correria nessa. também, de estudar, modelo de redação também. Eu estudei um modelo no ano passado e me ajudou muito. Uma coisa que eu Só consegui cuidado fazer com os assim. modelos. Por que tá acontecendo agora nas Eles correções? mudaram. Não, então, porque eles disseram as correções agora. Houve até essa mudança no passado. De que, normalmente, todo ano acontece uma mudança na correção. Sim. E esse ano são o ano dos modelos. Que é outra coisa. Gente, eu não sei explicar. De verdade. Eu não sei explicar pra vocês. Mas, assim, parece que a gente toca no texto assim, ó. Fecha o olho, faz assim. Modelo pronto da internet, hein? A gente consegue saber. Vixe. A gente consegue, de verdade. Pior que a minha introdução era um modelo pronto, praticamente. De verdade, a gente consegue saber. Eu não sei explicar como, porque parece que ficou... Quando o aluno faz, parece que ficou orgânico o texto. Fica algo meio padrão, né? Assim, e a colocação das palavras, entendeu? Você entende que, assim, você pensa assim, normalmente qual é o público que vai fazer o Enem? A gente tá falando de 18 anos, 17, 18 anos, 20, alguns. E você fica pensando assim, será que essa pessoa hoje, ela ia construir dessa forma mesmo? Entendeu? É o que eu falei, se você pegar 5 redações nota 1000 e comparar uma ou outra que você vai ver, tipo, um vocabulário muito distante, sabe? E aí tem umas situações que a gente pega, tipo, cita filósofos, tem alguns filósofos, se você falar pra mim, eu vou citar os famosos, contemporâneos ou os clássicos. Beleza. Mas tem filósofo que aparece e fala, quem é essa pessoa? Pelo amor de Deus, nunca nem vi.
Aí você vai, entendeu? Então, tipo, Sim. cuidado com os prontos. Porque, é o que eu falei, você precisa ter o seu estilo de escrita. Ele precisa aparecer, ele tem que estar ali. E a gente percebe. É. Dá uma olhada mais. E Vamos existe ter que dar uma decréscimo. olhada melhor, hein? E vai haver decréscimo, sim. É. Professora, você que corrige redação, né? Corrijo. Do Enem. Qual é o erro que você vê mais besta que o pessoal Muito corrige comum. bastante? Que é comum. Como assim? Um erro que você vê em redação, que fala, se tivesse melhorado nisso aqui... Que nem acentuação. tipo um exemplo da acentuação. certeza. Que nem o a Lucas, eu vírgula. olhei a dele do Enem, né? E aí eu até brinquei com ele, porque o parágrafo ele colocou 2 dedos. Eu Aí ele falou eu assim- cresci sabendo que era 2 dedos de parágrafo, mas eu cresci, né? Mas aí eu falei assim, também. eu falei, Exatamente. caramba. Aí eu olhei e falei, Lucas, não é 2 dedos não, acho que você colocou, foram 4 mesmo. Foi a mão Ah, inteira. é. Foram 2 tabs ali. Foi. A redação dele toda bonitinha e no começo você olhava um espaço gigante. Ele Metade falou, da foi linha. assim que eu aprendi. Aí eu falei, então tá bom. É, mas... Então aí, tipo, qual erro que você acha? Fala, caramba, esse erro de novo. É o erro. Acentuação. É o básico. Ó, coisa que eu percebo bastante. Acentuação. Imprecisão vocabular. Tipo, não sei você... Imprecisão vocabular é você... Eu vou explicar. Tipo assim... A que a gente chama de os parônimos ou os homônimos, né? Utiliza eles. Então, em vez de você escrever, sei lá, iminente, você escreveu eminente, com E, em vez de com IE. Caramba. Entendeu? Isso é imprecisão vocabular, porque você muda o E e o I, você muda o significado da palavra. Sim. Ou você quer escrever, sei lá, desordenadamente, escreve desorientadamente. Coisas assim. Bestas. Uhum. Entendeu? Vírgula. Eu não sei por vírgula. Pra mim, Né? é vírgula na hora que... Então, todo mundo fala isso. A vírgula é a hora Normalmente que é por você vírgula. respira. Se tiver problema, Sim. é falta de ar, então você põe Então. vírgula depois de cada palavra, você põe uma não vírgula. sei por vírgula ainda. Não, tem a hora certa, tipo vírgula. Esquecer. Como que eu vou explicar? Assim, esquecer o que você colocou na introdução e não retomar ou no desenvolvimento ou na conclusão. Uhum. E isso a gente percebe que é a falta de estrutura do texto. Quando você esquece o que você escreveu lá em cima e não retoma, é porque você não planejou o seu texto antes. Você só foi escrevendo. Porque quando você planeja o texto antes, você tem toda uma trilha para passar. Né? Então, na minha introdução eu vou colocar isso, 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 no primeiro desenvolvimento isso, 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 no outro isso, 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 e na conclusão assim, assim, assim. Então você já tem um esquema, você já começou a trilhar o caminho, então você não vai esquecer. Agora, quando você fala, não, agora toda a minha inspiração eu vou gastar tudo aqui. Aí esquece. Provavelmente você vai esquecer e vai ficar aquela ponta solta no texto. Entendeu? O repertório que não é pertinente ou não fica produtivo. Principalmente repertório não produtivo. O que é isso? Eu vou falar sobre... Qual que foi a redação de vocês do simulado? Foi a importância da leitura No Brasil. no Brasil. Mas eram duas... Incentivo da leitura. A importância do incentivo à leitura. Isso. Né? Aí eu falo lá, e o Monteiro Lobato que criou porque foi ele que criou a literatura infanto-juvenil no Brasil, né? Até então não existia nada produtivo do Brasil aqui. Então ele decidiu criar e aí ele criou as histórias da Emília e tudo mais. Monteiro Lobato contribuiu para a criação da literatura infanto-juvenil. Sim, isso é pertinente ao tema, mas você não tornou produtivo. Tá, e isso tem a ver com o quê? Entendeu? Então, tipo... que é o tal dos modelos prontos. Ele te dá o repertório, mas ele não torna produtivo. Uhum. Entendeu? Por exemplo, a máxima, o homem é o lobo do homem. Tá, beleza. Tá, diante disso, o que você tem pra me falar? O que tem a ver? O que tem a ver. O que tem a ver, às vezes, não é desenvolvido. Então, você tem um repertório bom, mas não tornou ele produtivo. Percebe? Então, são coisas assim que eu falo, são os detalhes. O que não faz a galera chegar na nota que quer é muito mais o detalhe do que não saber escrever. Quando a pessoa fala assim, eu não sei escrever, talvez não é que você não saiba escrever, você não sabe estruturar o pensamento. Isso é outra coisa que você perguntou da questão do adolescente. Vamos pensar nos debates. Vamos fazer um debate. O pensamento tá aqui, mas eu não consigo articular o meu pensamento. Entendeu? E aí você precisa articular, criar uma linha de raciocínio e colocar ele no papel. Sim. Então, são muitas coisas que você precisa ativar, são muitas competências. Porque você precisa criar uma linha de raciocínio, pensar no tema, apontar as coisas que têm a ver com esse tema, criar uma linha de raciocínio para isso e utilizar as palavras certas para poder pôr no papel. Em 30 linhas só.
É muita coisa. É muita coisa. Então não adianta você achar que só lá naquele dia, eu fiz uma redação um mês antes. Uma redação não vai. Não adianta. Não se faz milagre, gente. Não tem como. Não tem como. Foi aquilo que a gente conversou, né? Do exemplo do LeBron James. Sim. Uma redação só Não é uma semana de treino antes do jogo que vai fazer ele ser o cara que é, né? É que nem a gente estudando pra matemática. A gente começa a ver 1000 vídeos. Aí a gente manda no grupo. Gente, vocês estão entendendo? Ninguém entendendo mil nada. vídeos um dia antes da prova. Aí a gente começa, se a gente não aprender o bimestre inteiro, não é em 30, 40 minutos que a gente vai aprender. Infelizmente Aí não. a gente fica lá, Só tentando aceita. e não dá. Só aceita. Mas é aquilo, né? Tem que treinar todos os dias. É que eu falo, então, é que assim, eu sei que é cansativo, eu entendo isso, e eu falo assim, que dentro da minha carreira de sala de aula, eu trabalhei desde a educação infantil, então eu dava aula para crianças de 3 anos, até o pré-vestibular, já dei aula pra gente de 40 anos. Eu amo dar aula pros adolescentes. É o meu recorte que eu adoro de dar assim, amo mesmo. Projetos meus futuros, tipo, me especializar com os adolescentes mesmo. Porque eu tenho um carinho muito grande por essa idade. Principalmente quando a gente tá falando de 14 até 18. Não que eu não gosto dos mais novos, tá? Não é isso. Sério, pro adolescente é um bicho tão difícil. Então, mas sabe por que eu gosto? Porque, assim, vocês são um caleidoscópio de emoções. Vocês vão de 0 a 100. mesmo. Muito rápido. Vocês vão de 0 a 100, assim, muito rápido. Mas eu consigo ver, na verdade, assim, por que eu gosto de estar dentro da escola? Porque eu consigo ver o ser humano evoluir, Verdade. né? Então, e assim, são etapas e etapas. Né? Na educação infantil, a gente consegue ver a criança, ela falava assim, e daqui um mês ela já fala diferente. Então, isso também é muito mágico. No Fundamental 1, a gente vê essa apropriação do conhecimento deles, né? E no ensino médio, é essa apropriação de vocês mesmos. Não é sobre conhecimento, ensino médio, é o 9º ano pra cima, é sobre quem sou eu no mundo. E eu acho isso muito mágico. E aí a gente tem que entender, assim, que... e eu não sei se eu já falei na sala de vocês, mas eu falo assim, a gente... criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. Né? Sim, isso é mesmo. Então, eu sei que é difícil a gente se organizar. Nós não... Existem várias teorias de... a gente tem que organizar, otimiza tempo, e parará. Mas você concorda que se, por exemplo, assim... hoje a Proelane ensinou isso e, conversei na aula, não peguei. Se eu gastar 10 minutos do meu dia pra assistir uma videoaula... Talvez me facilite tanta vida. É mesmo. Tudo fica mais fácil. Você entende? Então, assim, é o trabalho de formiguinha diário mesmo. De, vamos rever. Porque eu falei, a Manuela falou assim, eu falei, Manuela, não é um dia antes da prova que você vai aprender, amor. Não adianta, tem que fazer. Então, uma coisa que a gente pega sempre no pé da Manu, é isso. Manuela é a nossa pauta Ela tá hoje. virando Virou a nossa pauta pauta. do- Manu, nós chamamos, tá bom? Ela vai ficar toda assistindo. Hoje virou pauta. Então, Manu virou nossa tadinha, pauta. do nosso exemplo aqui. Mas então, professora, vamos dar uma pausa, né? Falando muito de Enem já. Vamos falar um pouquinho da sua vida, Professora. pessoal. Vou perguntar, né? Do começo, né? Da sua carreira. Já ficou nervosa pra dar alguma aula? Todos os anos. Todos os dias. Aquela sala chata. Não, todos os, assim, de nervosa, de, meu Deus, todos os Isso. anos, quando eu vou conhecer uma turma nova. Todos os Eu anos lembro, no Pro, da minha início. primeira aula com você. Todos os anos eu fico muito nervosa, porque assim, eu me preocupo muito não só com a questão do conhecimento, não a questão do conteúdo, mas do tipo assim, será que eu vou ter uma boa relação com essa sala? E isso é muito importante. Porque quando a gente não tem aquela... Às vezes parece que a aula não rende também. Não rende, e aí vocês não querem fazer, e aí eu fico naquela de, meu Deus, eu vou ter que ir pra aquela sala, não sei o quê. Entendeu? Então, assim, todos os anos, toda vez que eu vou começar uma turma nova, eu fico muito nervosa. Às vezes, quando eu não tenho muito aprofundamento naquele assunto, que eu preciso me preparar um pouco mais, eu fico nervosa. A gente fica, gente. É que a gente sabe disfarçar um pouco, mas a gente fica nervosa também. Pro, e um erro de português que você fala assim, não acredito. Aquele que dói no coração. Tem algum específico? Mas vai. Tipo, abreviação, gíria. Não, isso não me incomoda, assim. Eu não sei se isso me incomoda, vai. O SEGE me incomoda muito. Cara, eu não sei. O SEGE existe? Não existe. Porque às vezes eu vou escrever SEGE e eu falo, SEGE? Não existe. Nem o umbigo. SEGE, nem o STEGE. Ah, tá, Não então existe. Tá bom. O MENAS, de vez em quando, me dói. Deixa eu ver. Acho que não tem tantos erros de Tem o português umbigo. assim. Tem Então... umas pérolas às vezes. não, é que depende
Depende de quem fala. É. Eu levo muito em consideração de quem fala, qual é o verdade. contexto. Sim. Eu levo muito em consideração isso. Mas o seja e o esteja me incomoda muito. E o agente junto me incomoda muito também. Nossa, eu já tive essa fase do agente junto, de não entender a diferença. Eu sempre escrevia agente junto. E o mais e o mas também me incomoda. Mas agora eu Acho que aprendi. muitas coisas me incomodam. Pensando aqui agora. Acho que muitas coisas me incomodam. Mas é O mas e o normal, mais é normal. talvez me incomode também Eu bastante. aprendi a usar o porquê junto separado. Sim. E mas e mais ou menos. Não, eu tenho um problema. Eu O fico mais meio... o mais pegou no coração. O pra mim, pra eu É também, doido. às vezes me incomoda. Dependendo Eu não de... entendo também. Vai Não ser entende? uma aula aqui, o Vamos podcast, fazer uma... galera. Vamos fazer Vamos uma... fazer uma mini aula aqui. Vamos porque... fazer uns... O pra mim, pra eu é assim, o eu sempre faz ação, o mim sempre recebe. Ah, tá. Pronto. acabou. Tá resolvido. Entendeu? Acabou. Então, eu vou fazer tal coisa. Tipo, pegue isso pra que eu possa fazer. Sim. Ou pegue isso pra mim, eu recebo. Você vai pegar pra mim, acabou. Agora, se eu vou fazer alguma coisa, é Eu. sempre eu, nunca mim. Entendi. E professora, a gente sabe também, né, que você faz crossfit, né? Ai, fácil. Como Gente. que é equilibrar, né? Como que é equilibrar essa vida de mãe, professora e crossfiteira? Algum prato vai cair, né? Não tem como. Algum Não tem vai. como. Não dá. No malabarismo, algum prato vai cair. Aí eu tenho que escolher qual que é o prato que eu quero que caia, entendeu? Nesse momento, hoje, são os treinos. Eu não treino como eu treinava antes. Antes eu treinava, 2, 3 horas. Eu saía da escola e ficava lá das 7 às 10, até fechar a academia, treinando e fazendo e tudo mais. Hoje eu não consigo fazer isso. Né? Eu falo que existe... gente, parece muito o que eu vou falar agora, muito clichê, mas existe uma Dainoa antes e depois de Dona Cecília. Que é a minha filha. Você é muito fofo. fã. Mas, Né? mas é verdade. Existe muito, assim. Então, assim, eu com ela, eu sempre ouvi as pessoas falarem assim, o que me vale muito me custa muito, o que me vale muito me custa muito. E eu nunca entendi isso, né? E hoje eu entendo. O que me vale muito me custa muito mesmo. E eu amo treinar. Amo, adoro, assim. Até pra manter o meu réu primário, adoro treinar. Mas, assim, eu descobri que eu gosto muito disso. Até pensei em fazer educação física há um tempo atrás, né? Em virar coach e tudo mais. Mas, assim, hoje o que me vale muito é estar com a minha filha. Então, o que eu faço? Eu chego da escola, em casa, a gente arruma ela rapidinho. Eu vou pra academia, treino 1 hora e vou pra casa. Aí eu fico lá com ela, aí eu vou assistir desenho com ela. Eu poderia ficar na academia com ela? Poderia. Mas eu não vou sacrificá-la. Entendeu? Todos os finais de semana eu treinava. Eu não treino mais. Porque o sábado e domingo eu vou ficar com ela. E eu sei que, durante o primeiro ano de vida dela, isso foi muito difícil pra mim. Equilibrar essas coisas, né? E aí eu penso assim, nossa, mas passa tão rápido. Passa. Sabe? Até semana passada ela falava, sei lá, nanana. Hoje ela fala banana. E isso me corta o coração, entendeu? Então passa tão rápido, que eu penso assim, uma hora ela vai ter... Eu vou ter esse tempo pra mim, pra eu ficar lá na academia, quantas horas eu quiser. Entendeu? Então, assim, dessas 3 coisas, o que hoje não me vale tanto, assim, pra me custar tanto, estar na academia, treinar. Já passou o tempo. Eu treino em casa, entendeu? Tem dias que ela fala, eu não quero ir, mãe, eu tô cansada. A gente não vai pra academia, eu treino em casa. Então, tá tudo bem. Hoje, pra mim, tá tudo bem. Então, entre me dedicar como ser uma boa professora, que eu acredito que eu seja, hoje eu falo que eu não tenho falsa modéstia com isso, né? Eu sei que eu tenho muito a melhorar em muitas coisas, mas eu acredito que hoje eu faço um bom trabalho quando eu entro na sala de aula. E eu falo, eu preciso ser um bom exemplo para minha filha, porque eu aprendi que as palavras convencem e o exemplo arrasta, né? Muito. E assim, eu tento ser um bom exemplo para as pessoas que estão muito ao meu lado, para os meus alunos, para minha filha, para os meus colegas de trabalho, porque eu não posso falar para vocês assim, vocês precisam ter disciplina se vocês veem que eu não sou disciplinada. Entendeu? Uma brecha aqui e ali, tudo acontece, ninguém é perfeito. Mas eu só posso falar pra vocês assim, o conhecimento é importante e os alunos entendem que o conhecimento é importante quando eu pego uma prova de matemática e vou tentar fazer. Entendeu? Eu não vou fazer a prova de inglês, nem que eu fiz hoje, mas eu não vou fazer a prova de inglês porque eu dou aula de inglês. Eu tô na minha zona de conforto. Eu quero fazer a prova de matemática, eu quero fazer a prova de biologia. Eles comprou pra quê? Eu fazer porque eu quero me testar. Eu quero saber até onde eu posso chegar. E o que eu posso melhorar. Eu gostaria, hoje, com a cabeça que eu tenho, eu gostaria muito de voltar pra escola. Porque eu falo, se fosse hoje na escola, nossa, eu ia destroçar. Entendeu? Eu ia deitar muito, velho. Como você disse, precisa passar rápido. Passa muito Passa rápido. rápido. Muito Não tô nem rápido, gente. acreditando ainda que a gente já tá Ano no que segundo vem ano, já- né? Muito Forma. rápido, gente. Tem horas que a gente não se dá conta. Eu tava conversando hoje, rápido. nesse tempo atrás, no elevador, eu falei, gente, para pra pensar, o professor envelhece, aluno não. Eu sempre vou ter alunos de 16 anos.
Entendeu? E cada ano eu vou envelhecer, os alunos não vão envelhecer. Então, eu vou equilibrando assim, tipo, qual é o prato que eu vou deixar cair nesse momento? Tem vezes que eu falo, hoje eu não vou conseguir, tipo, montar aquela aula maravilhosa, então a gente vai com o que tem, porque hoje eu quero treinar, entendeu? E a gente vai equilibrando assim. Dá pra ser 100% em tudo? Não, então eu tenho que escolher aonde que eu vou ser 100% nesse momento, entendeu? É isso. Inclusive, era até uma pergunta aqui da nossa pauta, se você acha que os alunos ou alguém da sua família te veem como referência. E agora, conhecendo a Prodai melhor, eu vejo com você como referência. A gente mesmo já vê. Demais. Esqueci. O que eu ia falar. Parecia eu dando aula. É que eu tava falando mesmo, Enfim, gente? às vezes dá um branco. Enfim, pra você... Nunca pensou em mudar de carreira, de... Já. Várias vezes. Gente, eu fiquei assim... Deixa eu ver, me formei em 2012. Até 2017, eu fiquei pensando, eu não quero dar aula. Eu não quero dar aula, eu não sou feliz. E eu lembro de um episódio, eu estava no nível 1, é um G1, né? Sei lá, alunos de 4 anos, tá? E eu ficava assim, será que é dar aula mesmo? Tipo, eu ficava assim, Deus, eu na sala, os alunos pintando, eu passei uma atividade, e eles pintando, e eu gosto de... Tudo que quando eu vou fazer com criança, eu faço junto com eles. Então eu vou pintar, eu pinto com eles, porque eu acho que eles se dedicam mais pra fazer, quando eles me vêm fazendo, né? Eu tava lá, tudo, aí meu aluno levantou, chegou em mim, deu a mão pra mim assim, e falou assim, teacher, eu te amo. Ai, meu Deus. Aí eu falei, obrigada, Deus, era isso que eu queria. E aí, quando eu trabalhei numa escola, quando em 2017 eu entrei numa escola, eu fiquei lá 2017, 2018 e 2019. Ali eu entendi o que é ser professor. Entendeu? Ali, assim, na minha concepção, tá? Não é na concepção, é na minha. O que eu deveria fazer todos os dias quando eu abrisse os meus olhos e falasse, hoje eu vou pra escola? É importante eu ensinar pra vocês o que é um substantivo, o que é um adjetivo? É importante. Mas é importante ensinar pra vocês, assim, que a dedicação vale a pena, entendeu? Que o resultado vem com o tempo, de que hoje é sofrido, mas amanhã as coisas vão ser boas, de que eu posso não gostar de você, mas eu preciso te respeitar. Entendeu? De que as diferenças, de que eu tenho 5 dedos diferentes, tamanhos diferentes na minha mão, e se eu consigo conviver com eles, eu consigo conviver com a diferença do outro. Então, nesses 3 anos, foram muito cruciais pra mim, porque ali eu, de fato, eu entendi do tipo, o que eu realmente vou fazer dentro de uma escola. Eu sei que eu tenho que entrar, eu sei que eu tenho que dançar de acordo com a música, eu sei que eu tenho que ir de acordo com o sistema da escola, e eu não questiono isso. Mas eu não preciso fazer como todo mundo faz. Eu não quero ser a diferentona, não é isso. Entendeu? Mas se eu posso... Mas assim, ali tem a marca da Prodai, ali tem alguém que vai virar e falar assim, eu tive aula com ela. É o seu jeito, né? Exatamente. Sabe? E às vezes eu encontro pessoas e falo, nossa, o fulano te conhece, não sei o quê. E assim, quando as pessoas falam assim, nossa, eu tive aula com a Prodai e ela fez isso por mim, e foi a melhor professora que eu tive, e tudo isso, eu falo, eu cumpri o meu papel. Que nem quando eu dava aula de inglês. Quando ela chegava em mim e falava assim, eu comecei um curso de inglês, eu falava, eu cumpri o meu papel. Porque eu sei que na escola, ele não vai sair fluente, por N questões. Entendeu? Então, quando ele chegava em mim e falava assim, eu comecei um curso de inglês por sua causa, ou porque... E eu falava, é isso, eu cumpri a minha missão. Entendeu? Ou então, agora eu realmente entendi esse assunto, eu cumpri a minha missão. Ou, aquele momento que você me abraçou porque eu não estava bem, e aí aquele abraço fez a diferença, eu cumpri a minha missão. Então, não é só sobre saber escrever ou ler ou coisa do tipo, entendeu? São outras coisas. Eu posso ser que eu mude a vida de um aluno, não porque ele tirou 1000 na redação, mas porque eu virei pra ele e falei, você é capaz, e eu acredito em você. E eu acredito diariamente, gente, eu não tô falando, não é da boca pra fora, eu acredito diariamente em cada um de vocês. De verdade mesmo, sabe? Tipo, eu olho pra vocês e vejo, tipo, ali tem um potencial em alguma coisa. Todo mundo é bom em alguma coisa. Então, assim, eu preciso chegar nesse potencial. Só que se a pessoa deixa também, né? Se a pessoa deixa chegar, eu chego. Mas se não... Mas eu acredito de verdade, assim. Isso não é máxima, não é puxando o saco. Eu acredito diariamente em todos os meus alunos. E o que eu puder fazer pra falar, olha, você vai conseguir, eu vou estar ali do seu lado, eu faço. Na medida do meu possível. Isso é bom. É ótimo. Ótimo. É isso, né? É isso aí. É isso aí. Vamos. Não vamos falar mais um pouquinho, não, senão eu vou chorar. Eu sou emotiva. Ai, Não parece, mas eu sou emotiva. A gente sou manteiga derretida, tá? É normal, professora. Então, Pro, muito obrigada por esse papo incrível. Eu que agradeço pelo convite. A gente ia perguntar pra você se você queria deixar alguma mensagem pra quem tá na reta final do Enem. Ou Pra quem tá alguém. querendo se preparar. Ou pra quem ainda não fez ou quer fazer como treineiro.
Ai, gente, eu acho assim, o meu recado quer? Então vamos pra cima. E a gente chega lá, entendeu? É aquilo. Só querer ir. O tal do que me vale muito me custa muito. Então é só acreditar. Pessoas do lado você vai ter, isso é fato, gente. Todo mundo vai ter alguém do lado que vai dar a mãozinha pra você e falar, vamos que eu vou junto. Isso aí. Uma vez eu ouvi assim, eu não sei que... gente, eu não sou cristã, eu não sou uma pessoa religiosa, tá? Mas eu acredito muito na Bíblia como ensinamentos, né? Sim. E tem eu não sei de que livro que é, não sei, mas que fala assim, quando duas pessoas acreditam, Deus faz um milagre. Né? Então, a gente sempre tem que ter alguém pra acreditar, e eu falo que você sempre vai ter alguém pra acreditar junto com você. Então, se você acreditar em mais alguém, é isso. Certo? É isso mesmo. Obrigado, professora, por esse papo. Eu que agradeço. Foi legal. Foi Muito mesmo. Amor. Uma honra ter você aqui. Imagina, honra. eu fiquei muito lisonjeada com o Rendeu convite. bastante. Muito mesmo. Foi bem legal. E eu faço votos de que dê super certo o projeto de vocês, que vocês tragam bastante pessoas Amém. bem legais aqui pra gente conhecer um pouquinho Sim. Vai mais. sim, se Deus E agora a gente vai estar encerrando aqui. Convido todo mundo que tá vendo esse podcast a ver os outros episódios. Tem mais 3 pra gente ver. Elas mandaram um beijo pro pessoal no começo, eu esqueci. Então manda no final, não tem problema. Não tem problema. Beijo pros meus amigos, pros meus pais, pra minha namorada, que sempre tá aí apoiando. Se não fosse eles, eu não teria a coragem de vir aqui. Né? É isso. E é isso aí, obrigado, professora Day. Obrigado, Mariane, por acompanhar aqui também. Imagina, obrigada a você por aceitar essa loucura, porque às vezes a gente eu falo assim, Lucas, vamos fazer tal coisa? Vamos. E é isso aí. Vamos tentar, se não der, é isso. Então É isso. Quando dois acreditam, a coisa acontece. É isso isso aí. mesmo. E é isso, gente. Compartilha, comenta, tamo aí. Segue lá no e- Instagram, que os vídeos estão isso. incríveis, valorizem o trabalho de todo mundo, a escola Sim, toda tá sim. participando. Vai lá no perfil do colégio, Isso valoriza aí. a gente. E quem é o próximo? Quem Quem assume é o essa próximo? cadeira? Quem Então, será que quem assume essa será? cadeira no Em próximo? breve. Coloquem aí nos comentários. No próximo episódio. Peçam Quem aí. será? É isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Prodai. Tchau, tchau, gente. Tchau, E até gente. mais.